O Trilhas da Democracia de hoje debate as múltiplas dimensões do racismo no Brasil. As nossas convidadas são Flávia Clemente, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, e Márcia Clemente, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Flávia, Márcia, sejam bem-vindas ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-las. Flávia, você defendeu o ano passado uma tese de doutoramento no programa de pós-graduação em Serviço Social da UFPE, com o título Novas manifestações de racismo e sexismo contra mulheres negras e contra discursos das ativistas digitais negras. Quais foram, na tua pesquisa, essas novas manifestações de racismo e sexismo contra as mulheres negras que você conseguiu localizar? Olá, Marco. Olá, Márcia. Prazer revê-la novamente, né, irmã? Marco, historicamente, o racismo é um fenômeno, né, que afeta o mundo e o Brasil, né? Manifesta-se de diferentes formas, né, historicamente falando, mas de difícil identificação, né, porque outrora, né, essas relações elas se davam de uma forma muito interpessoal, né, e que difícil mensurar ou de difícil demonstração. O que eu chamo na tese de novas formas de manifestação do racismo é a partir da internet, né, do uso das novas tecnologias da informação, que vão trazer um outro patamar, né, de identificação do racismo, né? Então, o que outrora era difícil de identificar, de comprovar, hoje, através da internet, a gente consegue, né, trazer essa materialidade do que seja o racismo, do que é o racismo, do que é o sexismo. E, principalmente, através dos comentários de ódio, né, direcionado para as mulheres negras majoritariamente, né? No meu estudo, na tese, né, eu identifiquei uma das referências bibliográficas que eu utilizei foi o Luiz Valério, né, um sociólogo que desenvolveu uma pesquisa muito ampla, né, sobre os comentários e o racismo na internet, e ele traz esses dados, né, que as mulheres negras, sobretudo aquelas que estão em ascensão social, são as maiores vítimas desse processo que eu estou aí chamando, que eu chamo de novas manifestações do racismo. Seria isso. Flávia, isso significa dizer que quando as mulheres negras desempenham ou se encontram situadas no papel tradicional da nossa sociedade escravista, colonial, elas não sofrem esse tipo de ataques racistas e sexistas, mas quando uma mulher negra começa a ganhar destaque, imediatamente aparecem e se reproduzem esses tipos de ataque na internet? Veja, o racismo ele atinge todas as mulheres negras, né? Agora, nesse novo processo da internet, né, da mídia social, as mulheres negras em ascensão, elas se destacam. Por quê? Porque elas estão saindo do lugar de subalternidade que, historicamente, essa sociedade colonialista, escravocrata, tem no seu imaginário que seria o lugar dela. E que lugares seriam esses, né? O lugar de negro e de negra, né? O trabalho doméstico, né? Os trabalhos braçais na colheita, na agricultura, né? Nos trabalhos de serviços gerais. Porém, quando há um deslocamento dessas funções, há um estranhamento dessa sociedade, né, que tem esse imaginário escravocrata e, por conseguinte, é racista, né? Porque a gente tem na nossa sociabilidade, né, uma estrutura, né? Ela se estrutura nesse tripé do racismo, do sexismo e também da exploração de classe, né? Então, quando, né, há uma desacomodação, há um processo de saída desses lugares, de ascensão social, há um estranhamento. E os ataques, né, se tornam, né, muito visíveis, né? É aquilo que eu dizia, né? Aquilo que outrora estava era de difícil comprovação,
os comentários de ódio não deixam dúvidas, porque são comentários de ódio de teor racial, né? De desumanização, né? De desqualificação do sujeito, né? Feminino, mulher negra, né? Então, são extremamente violentos e agressivos, né? Então, diferentes estudos vão demonstrar isso. Eu recomendo sempre né, quem tiver interesse no tema, entrar no blog das blogueiras negras, né, que faz um debate bem interessante sobre, né, essas diferentes manifestações de racismo. Elas têm, né, uma inserção, né, na internet, nas redes sociais, de uma forma bastante interessante. O Gueledés também, é uma instituição histórica, né, feminista negra, é importante também estar observando esse espaço. Mas seria isso, o racismo ele atinge todas as mulheres negras, porém, aquelas que se destacam, professoras universitárias, né, pesquisadoras, né, que se destacam no telejornal de grande, né, visibilidade, então elas sofrem os ataques de uma forma mais incisiva nesse universo do ambiente virtual. Márcia, enquanto Flávia fez um estudo sobre mulheres negras, o teu objeto de estudo é a juventude negra, né? Você defendeu, nesse ano, no mesmo programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, uma tese que teve como título Contra a Reforma na Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas na Contemporaneidade, o lugar das comunidades terapêuticas. No que o teu objeto de estudo, né, particularmente a juventude negra, se difere desse perfil que foi estudado por Flávia, que é tua irmã. Eu acho que os telespectadores, os ouvintes precisam saber, né? Quer dizer, eu acho que é a primeira vez que o Trilha da Democracia entrevista duas irmãs, né, no mesmo programa, duas irmãs, duas doutoras em serviço social, duas professoras de universidades públicas federais. Mas voltando à pergunta, né? No teu objeto de estudo, o que saltou aos olhos, né, como aspecto principal da prática racista da sociedade brasileira? Eu gostaria de iniciar a resposta dessa questão sobre o seguinte aspecto. O meu objeto, eu busquei discutir a política de saúde mental, álcool e outras drogas. E na incursão às referências bibliográficas, o que eu encontrei foi a perspectiva crítica em relação a essa política. E quando a gente passa a observar essa perspectiva crítica, nós encontramos a chamada guerra às drogas. E o que se configura é essa guerra às drogas? Essa guerra ela é voltada para o povo negro e indígena, quando a gente está falando aqui na América Latina, também pode estender essa análise para os Estados Unidos da América. No caso brasileiro, a letalidade do Estado em relação à guerra às drogas tem se voltado para a juventude negra. O primeiro que faz essa denúncia em relação ao genocídio negro, já na década de 70, essas práticas já vinham se configurando, é o próprio movimento negro, né? O mapa da violência, os dados do Fórum de Segurança Pública, já há algumas décadas têm apontado cerca de 60 mil homicídios ano no Brasil. A média tem se sustentado nesses dados. Então, em pouco tempo, né, nós já vamos ter aí marca de guerras do tipo militar, né? Guerras não clássicas. Mas o Brasil vive isso, a juventude negra vive isso, o movimento negro já vem denunciando essas práticas raciais, né, que levam à letalidade dessa juventude.
No mesmo contraponto, né, você tem aí, nas periferias, mulheres que se veem sozinhas, chefiando famílias. Né? Então, é uma dupla morte social. Né? Você tem aí jovens, isso já está chegando às crianças, né? Já há algum tempo, as crianças vêm morrendo nessa coisa da guerra às drogas, e eu fiz alguns questionamentos, né, em relação a isso. A imagem que a mídia coloca, né? Você tem aí programas da mídia televisiva diários, na hora do almoço, que se regozija no sangue dessa juventude negra. E aí o aspecto ideológico desse debate, para mim, foi muito importante perceber como a gente precisa avançar, não é? Em termos de compreensão do que é essa guerra às drogas, o que é as drogas na sociedade. Para o povo negro, pobre de periferia, é uma questão de vida ou morte. Não é? E nessa escalada do ninguém solta a mão de ninguém, esses jovens têm sido abandonados, não é? Nessa luta pela vida, e tem sido objeto aí do que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica do Estado. Foi nesse sentido que eu fui desenvolvendo a tese, encontrando aí alguns achados de pesquisa, não é? A questão da religião aparece muito forte, não é? Quando um jovem está envolvido no mundo das drogas, no mundo do crime, aparece esse elemento da religião como um resgate, né, desses jovens, e eles estão indo para comunidades terapêuticas, e aí o Estado aparece, porque o Estado tem colocado muitos recursos nessas instituições neopentecostais e instituições católicas também. Né? Aí você tem números expressivos do fundo público sendo repassado aí para essas instituições, para esse ambiente, né, o que eles chamam de tratamento às drogas. Márcia, você conseguiu localizar cronologicamente quando se dá início a esse investimento com recursos públicos nas comunidades terapêuticas? Isso se confunde com o início de algum governo específico, algum governo federal específico? Então, as comunidades terapêuticas, elas surgem no Brasil na década de 1970, né? Esse movimento pentecostal, neopentecostal de grande monta. O acesso ao fundo público, a organização dessas entidades através das lideranças parlamentares, através da frente parlamentar das comunidades terapêuticas, isso data de início dos anos 2000, enfim, já tem uns 20 anos que essas comunidades elas tentam acessar esse fundo público. O que ocorre é que até 2010, o que o IPEA coloca para a gente são cerca de 1.800 comunidades terapêuticas. Não tem muita precisão em relação a isso. Mas no atual governo, não é? O governo vigente, o governo federal, esses números eles extrapolam 2.500 comunidades terapêuticas. A maioria delas tem lideranças neopentecostais e católicas envolvidas. E o que é interessante é que, na contramão do congelamento dos investimentos públicos, né, a PEC dos 20 anos, para essas entidades, você tem aí grandes investimentos, né? E aí causa estranheza para a gente e causa também a questão da curiosidade, né? Porque
a questão do tratamento, da questão das drogas, para quem faz uso abusivo, que já está consolidado no SUS a perspectiva da redução de danos, né? Experiências exitosas que a Associação Brasileira de Saúde Mental pode trazer para a gente também. O investimento é menos que a metade do que está indo para as comunidades terapêuticas. Cada vez mais está sendo reduzido o investimento no SUS, em detrimento aí a uma perspectiva da abstinência, do proibicionismo, da moralização da vida social. Então, é importante que a gente possa investigar relatórios, que foi isso que eu fiz, os relatórios do Conselho Federal de Psicologia, que faz denúncias a que tipo de tratamento é esse que está sendo ofertado pelas comunidades terapêuticas. E nesses documentos a gente encontrou graves violações de direitos humanos. Então, a defesa que a gente faz é que esse tratamento para quem faz uso abusivo de drogas se dê pela rede de saúde pública, né, que é o SUS. Flávia, que universidade você cursou nos tempos da graduação? E que universidade é essa onde hoje você não apenas é professora universitária de uma universidade pública federal, mas também chefe de um departamento, do Departamento de Serviço Social? É possível fazer uma comparação entre essas duas universidades? Eu imagino uma universidade pré-cotas e uma universidade já marcada pelo avanço e desenvolvimento e adoção da política de cotas? Marcos, sem dúvida é possível, né, fazer essa diferença, porque eu ingressei na universidade em 1993 e concluí a graduação em 1998. Uma das pouquíssimas negras, né, estudantes negras, né, do meu curso, né, era a minha pessoa. Né? O centro que o curso é vinculado tem outros 7 cursos, é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, curso de Economia, Ciências Contábeis, né? E não raramente, né, eu me sentia muito isolada, né, sozinha. Não era a única negra, mas era um quantitativo muito inexpressivo, né? Em termos de docentes, né, de professoras, nenhuma professora negra, eu tenho lembrança, né, de ter convivido, né, e também as referências, né, bibliográficas, nenhuma, né, eu fui apresentada nesse período. Então, a década de 90, de fato, a universidade, né, uma universidade majoritariamente branca, né, uma universidade pública branca, eu posso confirmar isso, né, e de pessoas, né, com poder aquisitivo mais elevado, não era formado por pessoas periféricas. Né? Eu lembro que minha sala de aula, né, eu era uma das poucas estudantes trabalhadoras, né, e nós, trabalhadoras, nos reuníamos, nos reconhecíamos e ali convivíamos. Mas era muito interessante porque também a gente, né, não se permitia, né, perder uma disciplina. Extremamente aplicadas, extremamente, né, estudiosas, né, e nos anos 2000 foi quando eu concluí o meu mestrado e somente no ano passado eu concluí o doutorado. Então, a trajetória de uma pessoa negra, de uma mulher negra na universidade, eu costumo dizer que é uma corrida com obstáculos, não é de pista livre. Eu levei mais de 15 anos, né, para fazer a trajetória da graduação e pós-graduação. Hoje eu vejo pós-cotas uma outra universidade, né? Sem dúvida nenhuma, eu vejo mais alunas negras, um quantitativo muito expressivo, né? Com debates muito poderosos do ponto de vista, né, da discussão crítica do que é essa sociabilidade brasileira, das desigualdades socio-raciais, né, e econômicas que a gente vive. Né? Professoras também, né, negras, as cotas, né, elas não abrangem só o ingresso na universidade, mas também outras políticas públicas, né? E aí o acesso à universidade na condição de professora, de fato, é algo bastante significativo, inimaginável décadas atrás. Então, essa universidade pública,
ela sim é muito importante, ela se diferenciou e talvez seja por isso que a gente esteja sofrendo hoje, né, os reveses, né, do não investimento nas universidades públicas que forma os cientistas, né? É a ciência do Brasil, porque hoje a gente tem, né, pessoas historicamente oprimidas, né, representantes desses povos historicamente oprimidos, habitando, desenvolvendo uma ciência de muita qualidade, né, mas que incomoda, né, tanto quanto, né, eu identifiquei lá nas redes sociais, no meu estudo da tese, né, a isenção, ela incomoda profundamente. Então, o contra-ataque, ele vem. Então, a gente precisa se unir, né, precisa entender, né, que as oportunidades, né, elas precisam ser politicamente discutidas, né, para que a gente possa entender que não é meritocracia, né, de fato, processos de reparação que precisam ser dados continuidade, né, ter continuidade enquanto a gente estiver numa sociedade, né, marcadamente desigual do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da raça, do ponto de vista da classe. Márcia, eu imagino que o que Flávia acaba de narrar seja muito próximo, se não idêntica à tua trajetória na academia. Só que você hoje leciona também numa universidade pública federal no estado da Bahia, que talvez seja o estado mais negro da federação, né? Como é que, na particularidade baiana, isso se concretiza? Então, eu faço parte da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia há cerca de 10 anos, né? 10 anos. Ela faz parte, né, do Reúne, e eu gosto muito de brincar que a expansão do ensino superior reúne também muitos desafios, muitas dificuldades. Mas a UFRB tem uma particularidade da gente poder ter liberdade de fazer uma ciência, não é, com a cara do Recôncavo da Bahia, que é um lugar historicamente de resistência, né, um lugar da Irmandade da Boa Morte, né, o centro que eu estudo, que eu estudo, nós somos eternos aprendizes, fica em Cachoeira, né? A cidade que foi protagonista aí da independência da Bahia. Então, o perfil do estudante que chega na UFRB é um perfil que vem dos coletivos, que vem da organização estudantil, que vem, as pessoas procuram a UFRB por essa característica, né? Então, o curso de serviço social, PASME, foi o primeiro curso público, né? Foi o da UFRB no estado da Bahia, né? A UFBA, em seguida, também traz o curso de serviço social. Os mestrados, tanto da UFRB quanto da UFBA, são recentes, mas tudo fruto de muita luta. E nós tivemos o prazer, né, de eleger, né, através da consulta, uma reitora negra assistente social, a professora Georgina Gonçalves, e que ela não foi nomeada pelo atual governo. Isso causou um trauma muito forte em nossa comunidade, porque nós, no campo da democracia, não tivemos nossa escolha respeitada. Então, uma mulher negra, assistente social, que está na fundação dessa universidade, e que seria a nossa reitora, né? Ela, por conta das características desse governo, ela não foi nomeada. Então, essa expansão do ensino superior, essa vivência de UFRB, traz para a gente, né, a questão de não aceitar o epistemicídio, né? É muito forte para a gente que a história do Brasil ela seja contada com a questão racial como estrutural. Então, aqui a gente tem muitos professores e professoras negras, não é? Muitos estudantes. A gente também tem coletivos indígenas
que isso para a gente é extremamente importante, e a gente tem estudantes brancos que estão na luta antirracista, né? Mas isso, no cotidiano, é algo do enfrentamento, da tentativa do constante convencimento da relação que nos coloca em plena revolução permanente, né? Então, gênero, classe, raça e geração se faz muito presente nos nossos debates acadêmicos. Em relação à minha formação, muita semelhança à formação de Flávia. Quem nos conhece sabe, fala essa fala pública, Flávia é a minha inspiração, desde o início. Quando eu fui escolher fazer serviço social, era Flávia que estava lá. Mas vale lembrar que muitos profissionais, professores brancos estiveram e nos deram as mãos, né? Estou falando de Fátima Lucena, estou falando de Ana Vieira, de Rosineide Cordeiro, da Mônica Costa, Marco Mondaini, que tem uma linha de pesquisa, não é, no curso de pós-graduação que permite, né, Denis Bernardes, que nos permitiu fazer as nossas pesquisas em relação ao racismo, a sociabilidade brasileira e ter essa liberdade. Isso, para a gente, foi muito importante para configurar, não é, as profissionais e professoras que somos hoje. Não é? A gente tem uma identidade de classe, não é? Somos mulheres oriundas da periferia, de Recife e Olinda, não é? Filha de engenheiro e professora do magistério, que sempre teve a educação como um princípio, não é? E como o que na década de 60, 70, estudiosos como Florestan Fernandes colocavam que a educação era, sim, capaz de causar mobilidade social. E no caso da gente, sim. Agora, jamais esquecer a origem de classe e as lutas que se colocam para a gente no cotidiano. E a principal luta de hoje, que unifica, como as ações afirmativas unificaram, é a luta contra o fascismo. Né? E quem é o objeto, quem está perdendo a vida para o fascismo são as pessoas negras. Números horríveis na pandemia. Nem na pandemia as pessoas negras tiveram paz. Não é? São as que não recebem um auxílio emergencial, são aquelas que são objeto da mídia que encarna o sangue da pessoa negra para conseguir audiência. Então, são essas lutas contra o fascismo que a gente está encarnando hoje com toda a força nessa conjuntura. E não vamos fugir, né, a esse debate. Gostaria de agradecer a você, Flávia, agradecer você, Márcia, agradecer às irmãs Clemente por esse riquíssimo diálogo que nós travamos aqui e convidar a todos e a todas a continuar assistindo Trilhas da Democracia, sempre trazendo temas relacionados à defesa da democracia e aos direitos humanos. Até lá!